Gestão do Amanhã. Eu sou o Eduardo Fonseca e hoje eu trouxe um convidado muito especial para conversarmos aqui sobre diversos temas relacionados à inovação, transformação digital. Magaldi, seja muito bem-vindo ao ProTalks. É um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu, Eduardo. Espero que a gente possa ter uma conversa muito bacana aí. Com certeza teremos. Mas para a gente começar esse papo de fato, me conta um pouquinho, quem é Sandro Magaldi? Meu caro, eu atualmente me dedico exclusivamente a compartilhar conteúdo. Eu sempre tive uma trajetória orientada a empresas de educação, mas também atuando como executivo da área comercial. Atuei durante muito tempo, durante quase 10 anos na HSM, Jornal Folha de São Paulo. Mais recentemente, nem tão recentemente, o tempo passa rápido, né, Eduardo? Eu resolvi empreender e em 2013, no final de 2013, eu sou um dos fundadores do meusucesso.com, que é um portal que você conhece, uma plataforma de ensino sobre empreendedorismo. Eu fiz esse projeto junto com o Flávio Augusto. E durante esse período eu fizemos todo o setup dessa operação, ensinando empreendedorismo numa época que não se falava tanto de empreendedorismo. Por mais que seja 2013, logo ali, tinha Endeavor, Sebrae com o pequenininho, mas não havia essa... Iniciativas muito isoladas ainda, muito isoladas, e nenhuma com uma abrangência como a que nós demos para a coisa. Nosso modelo sempre foi ensinar por meio de estudos de caso de empreendedores. E a partir de janeiro de 2018, eu muito estimulado com esse mundo do conhecimento, como você mesmo disse, né, orientado à inovação, transformação, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira e me dedicar exclusivamente à minha carreira como professor, professor, autor, palestrante, Legal. Trabalhando esses conteúdos. Foi em março de 2018 que eu lancei o Gestão do Amanhã. Muito bom. Na época foi o meu terceiro livro, hoje eu já sou autor de 5. E o Gestão do Amanhã é com o José Salib Neto, cujo objetivo principal é enunciar e mostrar o que é esse mundo em transformação. E felizmente, né, Eduardo, foi um sucesso. Muito bom. Agora muito que nós bom. estamos gravando, vamos começar agora uma edição comemorativa, que é a 10ª edição do Gestão do Amanhã. Foi um sensacional sucesso. Sensacional. Muito bom. Bom, você é autor de diversos livros, de sucesso, inclusive, li todos eles, inclusive, mas o ponto é, qual é a relação deles todos, em alguma forma, e um deles leva esse tema, que é a relação do que as escolas de negócio não ensinam? Porque, no meu entendimento como leitor, eu entendo que todos eles trazem esse pano de fundo, né? Essa perspectiva, né? Não há dúvidas. Nós temos uma preocupação grande, Eduardo, a respeito dos mecanismos de aprendizado e ensino atualmente existentes. Essa preocupação ela é advinda do fato de que, eu sempre digo isso, hoje a principal competência que qualquer indivíduo pode desenvolver num mundo em transformação e rupturas como o atual é a capacidade de aprender. Porque veja, o mundo anterior ele era muito estável. Nessa estabilidade você tinha uma carreira e você nutria essa carreira durante 20, 30 anos e pouca coisa mudava. Nesse mundo de rupturas, eu arrisco dizer que você vai ter que se reinventar umas 2, 3 vezes ao longo da sua carreira. Nesse sentido, se eu não estiver aberto ao aprendizado constantemente, eu corro o risco de ficar obsoleto. Então, eu tenho que estar, de alguma forma, o sistema todo, o ecossistema empreendedor, empresas, educação, até o Estado, tem que se preocupar com a educação. E o que nós vemos hoje é que, como todas as organizações e todos os setores, as instituições de ensino também são alvo dessa ruptura. E estão buscando novas formas de ensinar, porque está claro que o modelo tradicional ele não atende mais às demandas desse novo mundo. Ele é muito estável, ele é baseado em memorização, baseado em tomar poucos riscos. Você não aprende na escola a tomar riscos. Pelo contrário, se você for ousar no vestibular, se você for ousar numa prova, você toma bomba. Então, nós temos de refletir sobre um novo modelo muito mais participativo, colaborativo, onde o aluno é protagonista e o professor um facilitador do processo de aprendizado, que possa criar condições de uma linha de aprendizagem importante para esse novo mundo. É um grande desafio. Sim. Para as instituições de ensino, para os indivíduos e para a sociedade. Legal. E quando a gente fala isso, então você poderia dizer, né, de forma muito convicta, de que esse é um dos principais entraves hoje para a inovação dentro das empresas? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar todos os estudos que mostram os gargalos de crescimento do Brasil, você vai observar que um item que chama a atenção de todos, sem exceção, é produtividade. Nossa produtividade, ela é muito mais baixa do que os nossos competidores globais. Existem vários motivos, alguns relacionados à macroeconomia, outros relacionados a questões estruturais. Agora, existe um motivo que é unânime.
a baixa qualificação dos nossos trabalhadores. E quando eu falo baixa qualificação dos nossos trabalhadores, muitas vezes, muitas pessoas remetem à indústria, né? Total. Não é na indústria, Eduardo. Em geral, nós temos um descasamento de competências importantes entre o que é requerido e o patamar que nós estamos. Então, assim, pensar num nível educacional mais relevante para as empresas é uma pauta estratégica para todas as empresas. Entendo. No passado, as organizações reputavam a educação ao Estado. Depois houve a tendência das universidades corporativas. Eu não sei se vocês recordam, a GE foi a primeira grande universidade corporativa em Crotonville, mas subitamente as organizações falaram, puxa, mas essa coisa de educação não está funcionando, eu vou descontinuar aí. Como no movimento pendular, as empresas pararam de subsidiar investimentos em educação para os seus colaboradores. Acabaram focando só em treinamento. Eu arrisco a dizer que nós vamos ter um outro movimento pendular agora, porque as organizações estão se dando conta que se elas não fizerem esse papel, elas não vão ter a produtividade requerida e necessária para esse mundo de hipercompetição. E aí nós somos presas fáceis para organizações fora do país que conseguem chegar num nível mais pleno. O buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Mas já que você falou de competição, eu acho que existe uma crença muito forte nos modelos tradicionais de gestão de que você tem que ter uma única e grande vantagem competitiva. Isso, né? excelente. O que você tem para me dizer, né, sobre as empresas que acreditam veemente nessa ideia de que você tem que ter um grande fator competitivo e que impacto isso tem, essa visão tem no mundo de hoje, na nova economia? Muito boa a sua questão. Esse é justamente o tema do nosso próximo livro. Muito bem. Nós estamos finalizando agora o meu 6º livro, que vai versar, cujo foco é a estratégia. E o ponto fundamental, a tese central que nós estamos trabalhando, Eduardo, que é o seguinte: num mundo estável, previsível, como o mundo anterior, só figurativamente, evidentemente, o mundo é o mesmo, o que você tem, o que você sempre teve foram as organizações adotando modelos estratégicos e buscavam a manutenção da sua estabilidade e do controle do seu processo produtivo e da sua cadeia de valor. Era um mundo da vantagem competitiva sustentável. Não à toa foi nesse mundo que emergiram as grandes corporações, né? Organizações que acabavam criando barreiras de entrada importantes, adquirindo outras empresas, erigindo importantes barreiras em relação aos seus competidores. Por exemplo, a concentração que existe hoje no mercado financeiro, ainda existe hoje no mercado financeiro brasileiro, onde 5 instituições dominam mais de 90% desse mercado, é advinda desse mundo. Para que eu possa operar, eu tenho que ter agências, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter tecnologia. Que acontece. E todo o sistema, você acredita que se adequa a isso? Porque o caso dos bancos específico também teve uma questão de legislação, tem várias coisas que corroboraram para isso. A economia, ela foi... Legal. A economia mundial evoluiu baseada nessa tese do domínio da cadeia de valor. Inclusive, legislações, governos, estados, sempre houve uma cisão entre o governo tentando diminuir os monopólios e o mercado corporativo aumentar, então essa cisão sempre houve. Se a gente for usar a mesma referência que eu dei, que é o mercado financeiro, eu creio que ela é uma tangibilização prática dessa tese. Hoje existem cerca de 450 fintechs, startups que atuam na área financeira, cadastradas no Banco Central. 450. É uma mudança dramática, brutal, né? E aí você encontra o quê, né, Eduardo? A tecnologia permite, a onipresença da tecnologia, o acesso à tecnologia permite com que emerjam outros competidores muito focados. Aqui no Brasil é um dos poucos países onde você tem uma instituição financeira, o banco que faz tudo, seguro, o banco faz tudo, né? Isso não é usual, inclusive, nos outros lugares do mundo. O que está acontecendo? Fintechs estão se especializando em coisas muito específicas, empréstimos, seguros, back-office. Com isso, a concorrência está sendo cada vez mais granular. Nesse mundo, a vantagem, se você se ater a uma única vantagem competitiva sustentável, você corre o risco de perder o jogo. Porque num mundo instável, com excesso de concorrência, onde as oscilações acontecem quase que diariamente, a tese que vai perseverar daqui por diante, já está perdurando essa tese, é a da vantagem competitiva transitória. Interessante. Ou seja, eu tenho que sempre buscar uma nova vantagem competitiva de acordo com as oscilações de mercado. É por isso, Eduardo, que se justifica tanto a inovação. Se o mundo hoje é derivado, ou se o mundo hoje é dirigido pela vantagem competitiva transitória, qual que é a única forma de eu ter esse processo contínuo?
inovando continuamente. Continuamente. Eu Não inovo como um núcleo à parte, como um experimento que pode ter... modelo, né? Você pensar bem, o modelo da inovação, Eduardo, ele diz muito respeito a como era o mundo no passado, né? O modelo de inovação sempre está circunscrito ao quê? A uma área de P&D. Pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento ou de novos produtos ou de novos negócios. Ou seja, estava centralizado, era muito company-centric, muito product-centric. Um departamento, não é isso? Total. Hoje a inovação ela tem que estar introjetada na companhia, em todas as suas práticas, e você inova em várias outras matrizes que não só produto. Inova em modelo de negócio, inova na gestão da sua cadeia de valor, inova no produto, inova em projetos. Esse é o novo imperativo. A inovação hoje, muito mais do que um modismo corporativo, é o novo imperativo estratégico no mundo empresarial. E aí, acho que o tempero de tudo isso, e acho que isso vem sendo, inclusive, muito o pano de fundo de todas as suas discussões, que eu observo muito com o Salib também, que é o ponto, o que virou centro nessa história toda, né? Que aí tem a ver muito com o cliente, né? Com as pessoas, né? Excelente. O que você tem para me dizer sobre a experiência do cliente dentro desse contexto? Qual que foi o estopim, assim? Qual que foi o gatilho que você falou, cara, tá surgindo novos negócios que acordaram para isso e é o que tá balançando o mercado, mas qual que é o mindset dessa parada? Isso. Se você for observar, todas as companhias vitoriosas dessa nova era, as maiores companhias do mundo, Apple, Amazon, Facebook, ou mesmo as startups mais reluzentes como Netflix, Uber e dentre outras, Nubank no Brasil, já que a gente falou do mercado financeiro, Nubank está com 20 milhões de clientes hoje. Há uma tendência de você olhar isso e falar, puxa, o grande diferencial dessas companhias foi a tecnologia. Agora, se você olhar de lupa, você vai ver que a tecnologia é meio. O grande diferencial das companhias vitoriosas dessa nova era é colocarem o cliente no centro da sua jornada de criação de valor. Aquilo que o americano, esse termo em inglês, ele não guarda um paralelo tão literal em português, que é o customer centricity, né? Em português seria alguma coisa como centralidade no cliente, mas... Cliente-centrismo, sei lá, fica legal, né? Nome, né? Mas é assim, que é sinônimo de colocar o cliente no centro da jornada de valor. Eu dou um exemplo sempre, se você pegar, por exemplo, uma referência, os aplicativos móveis de transporte, Uber 99. Veja, você se recorda como era encontrar um carro para se locomover antes desses aplicativos? Acho que a gente nunca pensou a assimetria que existia. Eu tinha que parar numa rua em São Paulo, algumas capitais não era assim, mas em São Paulo eu apontava um dedo na rua, esperando um carro passar. Você já parou para pensar a assimetria que é você estar numa rua e naquele momento passar um carro disponível para te pegar? Você pegava esse carro, ele te levava a algum lugar, você tinha que pagar com dinheiro, se você não tivesse dinheiro, às vezes você entrava no táxi, o seu tênis não anda. Aí vieram os aplicativos móveis. Uma tecnologia, mas acima da tecnologia, o que esse novo serviço fez, Eduardo? Ele tirou a frição. Total. Você pede o carro pelo celular, ele vai te pegar quando você desejar, te leva ao destino e está pago pelo próprio sistema. No final do dia, a tecnologia ela vai se comoditizar cada vez mais. O grande diferencial é como você tira a frição e torna a jornada do seu cliente uma experiência superior ao que ele tem com seus competidores. Você acompanhou bastante nas nossas conversas essa estrutura. Um dos aspectos centrais dessa nova obra é o tal do Jobs to be Done, que originalmente foi idealizado por Peter Drucker e depois Clayton Christensen popularizou esse termo. O conceito de Jobs to be Done é tão simples, né, Eduardo? Mas ele é central. Ele diz o seguinte: a empresa tem que estar orientada ao job, à atividade que o cliente quer realizar. Ponto. Eu quero me locomover daqui para lá. Faz isso de uma forma legal e eu vou ganhar o jogo. Ou seja, o maior ativo que a gente tem é o cliente, né? Não tem como... É importante isso que está trazendo, porque sempre houve essa discussão, você concorda? Sim, sempre houve. Foco no cliente. Mas aí eu queria chegar nesse ponto, sempre houve essa discussão. Por que agora ela é mainstream de novo? Tecnologia. Dois aspectos. Tá. Dois aspectos. O primeiro, explosão da concorrência. Se você tem um contexto onde não há concorrência, o cliente não é central. Mas aí a explosão da concorrência também está ligada a essa explosão tecnológica, né? Uma coisa está muito amarrada, né? Sim. Então, assim, a explosão da tecnologia, porque você concorda comigo que né? mercados monopolizados, o cliente não é rei aqui nem na China, velho. Só no discurso, talvez. Não é? Politicamente correto, porque meu foco é ter um poder de barganha muito maior que ele e escravizá-lo, né? Só que a tecnologia, por isso que você está coberto de razão, são dois sistemas interdependentes, a tecnologia exponenciou a concorrência. Exponenciando a concorrência, ela trouxe novos players para novos mercados, até então dominados pela mesma turma do pedaço.
E aí vem a necessidade. Ou eu me oriento ao cliente, ou ele tem o livre-arbítrio de ir e vir, não só para outras empresas, mas para outras soluções. Você percebe que quando a gente vê todos os intrincamentos... É bem transversal, né? Isso que eu ia falar, porque, veja, o Uber e o 99, os aplicativos móveis, eles competem com a indústria automobilística? Não, né? Porque o carro ainda é existente. Mas concorrem de alguma forma porque as pessoas não estão comprando mais carro. Então eu posso dizer que as montadoras são ameaçadas pelos aplicativos? Mas posso! Você entende? Pelo menos hoje, no seu próprio modelo de negócio, né? Elas têm que repensar o modelo para aquela fonte de aquisição não ser mais Não à toa, todas as grandes montadoras estão investindo em serviços de compartilhamento de carro. Sem sucesso. Porque não é o core dela. Não é o core. Percebe? Porque ela nunca foi habituada a isso, ela sempre foi uma manufatura, nunca ela teve que olhar a experiência do cliente. Veja, uma montadora está aqui, né? Entre ela tem uma rede de concessionárias e o cliente. Ela nunca se relacionou diretamente com esse cara. E quando eu falo que você é um serviço, o que você tem que fazer? Virar uma empresa de serviço e não uma manufatura. Exatamente. E aí entra... Você acha que esse desafio ele é transponível? Nunca. É o início da nossa conversa. Como você vai superar esse desafio? Educação. Você concorda? Concordo. A empresa, eu tenho uma tese, evidentemente que não é minha, né? Mas eu vendo uma tese que eu estou cada vez mais convicto, que todas as organizações vão se transformar em organizações de educação. Muito bom. Porque só assim você vai sobreviver, cara. E quem não consegue aprender nesse novo mundo está morrendo. Está sucumbindo. Muito bem. Está sucumbindo. E ainda desse processo, quando você me fala... Eu acho que eu quero pegar um gancho aqui teu com a tua vivência dentro do meusucesso.com, te colocou numa exposição importante de analisar muitos cases, né? Muitos, 35, 36. O que teve de particular dentro do assunto que a gente colocou, ou de intersecção, que se observava em todos os insights que esses empreendedores tiveram, que você falou, cara, acho que aqui eles captaram a essência que fizeram o turning point do negócio deles. Você sabe que eu fiz até um estudo sobre isso, né? Eu tenho uma palestra que é justamente o DNA do empreendedor de sucesso, que eu fiz um estudo dos 35 estudos de caso que eu fiz para tentar achei 5 traços. Mas eu quero trazer, além desses, mais do que 5 traços, eu quero trazer um elemento, Eduardo, o indivíduo. Cara, assim... A gente simples assim, né? Assim, na pensar, fala. A tecnologia está disponível para todo mundo. Caro ou barato, hoje muito mais acessível do que no passado, está disponível para todo mundo. O que faz a diferença desses empreendedores são os empreendedores, sabe, meu caro? É a visão do negócio, é a ambição, né? O que nós chamamos lá no Gestão do Amanhã do Think Bold, essa audácia, esse pensamento audacioso de fazer a diferença. Eu sempre digo, o empreendedor é aquele que olha para onde todo mundo está olhando, enxerga o que poucos enxergam e faz acontecer aquela visão, né? Então, desde o próprio Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, quando ele falou, puxa, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, puxa, adultos para aprender inglês não vai dar para aprender em 5 anos, esse cara precisa aprender rápido. Desenvolveu uma metodologia de 18 meses, né? O Caíto Maia com a Chili Beans falou, não, esse negócio de óculos é moda, não é para ótica. E começou a fazer quiosques e transformou a indústria toda. O Alexandre Costa da Cacau Show, puxa, mas só tem chocolate muito caro, só tem chocolate muito barato. Tem um oceano azul aqui, que é do chocolate com uma qualidade suficientemente boa, a um preço acessível, se transformando uma das maiores franquias do Brasil. Aliás, você sabe que o Alexandre Costa da Cacau Show é o cara que mais vende chocolate a granel do mundo. Caraca. Fora os manufaturados, Nestlé e tal. Incrível, não é? Muito incrível. O cara começou vendendo bombom em ovo de Páscoa, na Páscoa, fazendo na casa dele. Então, assim, paradoxalmente, a onipresença da tecnologia, característica desse novo mundo, ela exponencia o potencial do indivíduo. Agora, e não substitui. Claro, não podemos ser levianos. Existem tecnologias que substituem indivíduos e há uma tendência inexorável a esse respeito, né? Essa é uma preocupação para a evolução da humanidade. Mas a atualidade, tirarmos uma fotografia do hoje, a tecnologia ela permite com que você tenha condições de criar mais valor ainda do que no passado. E se me permite, eu tenho uma observação que é muito particular minha sobre o surgimento das startups, que a minha leitura é que, se você pegar assim, qual que é das startups que nós temos hoje, qual que é a faixa etária, né? Vamos pensar na faixa etária dos fundadores, né? Sim. Hoje estaria entre 25 a 40 anos, aí, 35, 40 anos, né? É possível dizer, na tua opinião, que essas pessoas hoje, que são fundadoras dessas empresas, elas são
os jovens, as crianças frustradas, que viam os pais frustrados na condição de escravos como clientes, e aí, uma vez que ela está no mercado, uma vez que ela tem tecnologia... Ou como trabalhadores, né? Quer dizer, porque vê lá os seus pais que trabalharam assim, não eram felizes num ambiente de trabalho. Exato. É possível, na tua visão, correlacionar essas duas coisas? Olha, Eduardo... Dessa explosão de startups? Não tenho dúvidas. A gente também explora um pouco isso no novo livro, mas também no Gestão da Manhã. Eu não tenho dúvidas que um dos principais fenômenos da atualidade foi a explosão das startups. As startups trouxeram um novo modo de fazer negócio. E lembre-se que, quando estou falando de startups, é desde o seu surgimento. A Amazon foi uma startup, o Google foi uma startup, o Facebook foi uma startup. Até a própria retorno do Steve Jobs para a Apple, eu posso dizer que ela tinha uma característica de startup, mas enfim. Essas organizações trouxeram um novo mindset, um novo modelo mental. E esse modelo mental está baseado numa palavra que para mim é crítica: protagonismo. Protagonismo em relação a criar um negócio que crie valor efetivo na ponta, protagonismo em fazer a diferença, protagonismo em ter um propósito claro para o seu negócio. E isso, eu vou te dizer o seguinte, essa é uma fala que eu tenho insistentemente reiterado. A grande revolução está começando a acontecer. Sabe qual é essa grande revolução? Ótimo. São as empresas tradicionais estarem abertas e terem a humildade e a coragem para entender que devem aprender com essas startups e estão se reinventando. Essa, você pode escrever aí, é a próxima grande revolução. Aqui no Brasil nós já temos um caso recente, que é a Magazine Luiza, nós já temos a Disney. Você escreve o que eu estou dizendo, porque agora não é mais o modismo, não é aqueles moleques da garagem ali, não, peraí, métodos ágeis, gestão baseada em dados, eles fazem diferente, faz sentido. E essas grandes organizações com histórico importante, capital... E é uma questão de sobrevivência, né? Não tem para onde fugir, a questão de sobrevivência. E ainda falando sobre sobrevivência, e aí nós temos dois temas, né? O Gestão do Amanhã, acho que tem um ponto importante, fala gestão do amanhã, né? Por que do amanhã, né? Acho que essa é uma pergunta... É uma metáfora, do amanhã, né? É hoje, né? E aí isso faz uma ligação forte com o indivíduo, como você falou, como um dos principais vetores para esse crescimento ampliado pela tecnologia, que é outro vetor, né? Informação, pessoas, tecnologia, mas frisando um pouquinho aqui, fixando um pouquinho em pessoas. Tem o último livro que é o Código Cultura. Novo Código da Cultura. Perfeito. O que a gente tem de vetores, além do empreendedor, além da transformação através do conhecimento, etc., o que é o papel do líder? Que transformação esse líder tem que ter? E aí não vamos falar só do líder, vamos falar também das pessoas que vão estar botando a mão na massa. O que traz no novo Código da Cultura que é extremamente relevante para isso? O novo Código da Cultura, ele advém de uma convicção nossa. Quer dizer, não adianta você falar em transformação organizacional se você não transformar a cultura do negócio. Nós estamos falando no poder do indivíduo, no valor do indivíduo. Se eu estou falando que são indivíduos que transformam a organização, a cultura é a instância fundamental, porque a cultura é o inconsciente coletivo, é a filosofia da organização composta por quem? Pelo pensamento de cada indivíduo. Se eu não mudar o sistema de pensamentos na empresa, nada muda. E quem é o principal protagonista desse processo? O líder, ou os líderes. É deles que vem o compromisso com a transformação e a responsabilidade de realizar as mudanças que devem ser realizadas. Porque esse processo de mudança ele é muito charmoso para nós dois aqui nesse talk show. Mas na prática ele dói, porque eu sou obrigado a rever crenças que estão enraizadas no meu negócio, às vezes crenças de uma empresa que tem um século. E funcionaram. Porra, mudar isso é extremamente complexo. Então esse processo todo é muito dolorido. Se ele não vier amparado por uma visão, chancelado pela alta gestão, nada acontece. Então você acha que não basta só o dissidente construtivo ali dentro, ele sozinho não tem efeito? Agora tem um paradoxo aí, viu, Eduardo? O processo ele é top-down, ele vem de cima para baixo, mas ele só se consubstancia de fato se ele for de baixo para cima. Então ele tem que ser sistêmico. Eu desço, vamos lá, o meu sistema de crenças ideal para atuar nesse mundo novo é esse. Eu tenho que convencer todo o meu ecossistema para que a partir desse convencimento essas pessoas começam a vivenciar essa cultura e tragam os outputs para cima num processo cíclico. Então não adianta roubos. Você sabe que o tema desse livro seria o tema do primeiro capítulo, né? Indo muito além da mesa de Pebolim. Transformação muito cultural na prática. Porque muitos acham que vão fazer uma transformação cultural mudando o layout do seu escritório.
Né? É o que eu chamo de geração MMs, né? Você bota em cima da... Você fica no escritório Google, vai mudar tudo, não vai mudar. Legal. E acho que dentro desse tema, a gente falou muita coisa e é possível falar que então... Uma das vantagens competitivas, assumindo que o ser humano é mutável, que o ser humano é... E aí acho que o Código da Cultura traz muito o aspecto pessoas, né? É possível dizer que é uma das principais vantagens competitivas hoje? Assim, ferramentas para essa aquisição de vantagem competitiva? Que é mutável, que é... A transformação vai acontecer por meio das pessoas, né, Eduardo? Não tem... Como eu disse, a tecnologia, por mais disruptiva que seja, ela vai se comoditizar cada vez mais. Pensa comigo, qual que é a barreira de entrada para você fazer um banco digital hoje? Você tem umas APIs disponíveis, você tem a legislação do teu lado... Se bobear, você pega um código aberto, quer dizer, você faz isso, você concorda? Sim. Agora, porque hoje tem as open banks, né? Tem várias coisas que você consegue acessar. O mundo das APIs, né, cara? Exato. Que, aliás, é um outro universo, né? Incrível, que às vezes pouco compreendido ainda, né? Do poder que as APIs hoje têm como negócio, né? Gerar agilidade na gestão. Exatamente. No mundo rápido, tem empresas especializadas, né? Inclusive, né? Em gestão de APIs. Eu não sei se você já viu, mas existem alguns especialistas que falam que o mundo é das APIs, quer dizer, o vetor o vetor de velocidade na mudança gerado pelas APIs é fundamental. Muito pouca gente está enxergando isso porque tem a tendência de construir sistemas ou proprietários, ou legados, ou grandes integrações. Grandes integrações não, grandes desenvolvimentos e não pensa nas integrações. Né? Por quê? Isso é metáfora dos tempos anteriores, porque no passado, como eu tinha vantagem competitiva, tendo a posse das elementos da minha cadeia de valor, então eu tinha que ter um grande sistema de RP, robusto, parrudo, para fazer tudo. Será que você precisa fazer tudo hoje? Será? Será que você vai ter, mais do que isso, será que você vai ter a agilidade necessária fazendo tudo hoje? E você percebe que tem uma transformação, tudo acaba caindo em pessoas, porque tem a ver com um fato de que existe uma crença que está enraizada num processo de como tudo aconteceu. Por exemplo, esse lado de materializar tem a ver com a economia da posse, né? Então, quando você tem um CD, né, um físico para baixar uma música, um disco, tudo vai cair no mindset. Tudo vai cair nessa visão. E olha visão, só, né? E veja o que está acontecendo hoje com uma categoria profissional essencial nesses novos tempos, o CIO, o diretor de tecnologia, né, o Chief Information Officer. Eu tenho vivenciado muito alguns CIOs com a cabeça do passado, que são na realidade executivos que estão focados em infraestrutura, que é fundamental. Sem infraestrutura você não vive. Mas esse novo mundo, ele demanda muito mais do que um modelo convencional de estrutura, ele demanda agilidade, ele demanda conexão, connecting the dots. Né? Então, não à toa, surgiu o quê? Há um bom tempo já tem se consolidado cada vez mais o CDO, Chief Digital Officer, porque aquele CIO não estava dando conta, você percebe? Entendo. Agora, eu não vou desconstruir o meu foco na infraestrutura, mas eu tenho que ter uma cabeça dual hoje, por isso que trabalha no nosso livro Motor 1 e 2 de crescimento, eu tenho que ter uma cabeça que vai navegar para a entrega do valor no presente, operação, blindar a operação, mas eu também tenho que ter iniciativas orientadas a destruir a minha empresa tal como ela é, para construir um futuro diferenciado. E aí um parênteses, que acho que foi um dos grandes ensinamentos que o livro traz, que não se trata, que acho que um dos grandes erros de talvez de inovação, aí me corrija se eu estiver errado, a gente está tentando, a gente às vezes mira esse motor 2, mas vivencia como se ele existisse já, e às vezes você esquece da operação do motor 1. Então, você acredita que esse é um cuidado importante para uma transformação? Porque eu digo assim, temos dois riscos enunciados hoje, nesse sentido da inovação. As empresas que estão presas ao presente. Total. Só fica focada na operação. Lembra aquela frase que nós trouxemos no Gestão da Manhã, uma das frases mais emblemáticas do livro. Parafraseando uma outra frase de Peter Drucker, nós falamos que a rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Então, um risco iminente é eu ficar só focado no presente. Num mundo que muda rapidamente, você vai dançar. Mas tem um outro risco, que é eu ficar só preso ao futuro. Esquecer a minha operação e derivar tudo para o lab, para coisa legal, que é gostoso, né? Inegavelmente. Mas é incerto. É mais gostoso. E outra, é sedutor. Exato. Não. A nossa tese central reza que é necessário o equilíbrio entre a manutenção do motor 1, que tem que eficiência operacional na veia, um brinco, produtividade, gestão de custo, uma máquina, ao mesmo tempo em que você envida esforços e recursos para o motor 2.
Por isso que nós preconizamos que esse motor 2 idealmente deve ser composto por executivos exclusivos, que não são influenciados pela operação do dia a dia. Idealmente ele deve estar presente fisicamente em outro espaço, não tão distante da operação principal, porque ele tem que trafegar informações e conhecimento, mas em outro ambiente, e só quando ele o experimento se constitui como algo realmente de valor, você começa a fazer o quê? Esse merge, né? Chama pororoca, né? O velho com o novo com o velho, no sentido de que em dado momento, no novo Código da Cultura, nós mostramos como exemplo a Magazine Luiza, já citada, onde o motor 2 hoje virou o motor 1. Concorda? Totalmente. Ela era uma empresa de varejo, hoje é uma empresa de tecnologia que atua no varejo. E você talvez não consegue perceber isso na transição, né? Quando você tira um recorte, aí você fala, cara, não sou mais aquela empresa. Sabe o que eu sugiro sempre para as pessoas estudarem esses modelos de evolução? Inclusive no novo livro, nosso novo livro, nós vamos fazer 2 ou 3 timelines, pela timeline da empresa. Quando você olha a linha do tempo de uma Amazon, de uma Luiza, de uma XP, de um Nubank, Netflix, cara, você entende claramente qual foi a derivação estratégica do negócio, como eles foram se metamorfoseando para atender a um novo tipo de negócio. Eu adoro Netflix. Total. O Netflix reinventou 3 vezes na sua vida toda, num curto espaço de tempo, e com mudanças, Eduardo, totalmente disruptivas que podiam gerar a falência da empresa. Total. Quando ela vai para o mercado de streaming, ela era uma empresa de entrega postal de filmes. Quando ela vai para o mercado de streaming sem ter a infraestrutura pronta, as bandas não estavam adequadamente instaladas, então o vídeo travava, demorava, isso podia representar a falência desse negócio. Total. Mas ela enxergou que mais perigoso do que se mover rumo a esse novo negócio era ficar parado. E o que me faz pensar no seguinte, para a gente concluir o nosso papo, eu vou amarrar isso com a concorrência transversal, foi citada. Eu acho que aí nós temos um elemento importante, falar do principal concorrente da Netflix, né, depois de um tempo que não quis comprar a Netflix. Você vai revelar isso pra gente. O ponto é, que recado você daria, primeiro, resgata essa ideia, essa história da Netflix, mas que recado você daria para o quão atento a gente tem que ficar e entender o que é esse lance da concorrência transversal na prática? Muito boa. No começo dos anos 2000, o líder desse setor, o líder do negócio de locação de filmes era a Blockbuster. Não podemos esquecer que a Blockbuster foi uma das empresas mais emblemáticas da história, né? A Blockbuster ela foi vendida no final dos anos 90 pela maior transação já existente na história da época. A Blockbuster inventou o home entertainment. Até então nós tínhamos que ir no cinema para assistir filmes, ou então em várias biboquinhas que eram locadoras pequenas. A Blockbuster falou, eu vou fazer um negócio grande, que eu vou ter um poder de barganha importante com a indústria toda e vou trazer o melhor. Pois bem, então era uma empresa vencedora. Lá no início dos anos 2000, a Netflix já era também uma realidade, mas ela tinha entrado no mercado por meio da entrega postal de DVDs, de VHS no começo e depois DVDs. Então, nos Estados Unidos ela operava com mais intensidade, até devido à integração do serviço postal dos Estados Unidos. Que facilitou muito. Por isso que aqui no Brasil não deu certo, porque era por correios. A pessoa pedia os filmes que queria assistir, mandava e recebia e pagava uma mensalidade. Essa foi a grande ruptura do modelo de negócio da Netflix. Ao invés de pagar por filme, eu pago uma mensalidade. A história diz que a Netflix, o Reed Hastings, fundador da Netflix, conta essa história no livro dele, que eles ofereceram a Netflix para a Blockbuster por $50 milhões. E a Blockbuster olhou isso e falou, não, isso é um negócio de nicho, isso não vai funcionar. E não aceitou realizar essa aquisição. O que está nas entrelinhas, que é pouco falado nessa história toda, é um achado. Nesse mesmo ano que a Blockbuster ela recusou a compra da Netflix, no reporte aos acionistas da Blockbuster estava lá apontado um número que pouca gente se deu conta. Você se recorda quando você devolvia as fitas na locadora, se você devolvesse atrasado, você tinha que pagar multa. Cliente como escravo. Cliente como escravo. Paga a multa aí e fica quieto. Nesse mesmo ano, 15% da receita da Blockbuster foi gerada por multas pagas por clientes. Ou seja... Aí a provocação que eu faço, o cara olha para comprar uma Netflix, mas esse modelo aí, onde vai minha receita gerada de multa? Vai acabar com a minha receita? Eram $500 milhões. Vai acabar com meus $500 milhões? Ih, não, daí deixa para lá. Foco exclusivo no presente, não olhou para o futuro e deu no que deu. Depois de 5 anos dessa oferta, Blockbuster
Com 4 anos era concordatária, 5 anos ela pediu falência. Isso é muito curto, né? Muito rápido, 5 anos. 5 anos. 4 anos ela já tinha pedido concordata. Saiu de uma empresa de sucesso, ou seja, com a sua vantagem competitiva preservada. Estável, sustento, percebe? Exato. Não é que ela não entendeu aquele negócio como nicho. Ela entendeu que o modelo de negócio delas era o suficiente. Várias lojas, né? Várias blockbusters, unidades em vários lugares do mundo. É isso que vai funcionar. Ela não viu que a internet já era uma realidade, Eduardo. Nessa época nós estamos falando de uma época onde o American Online já estava aí, o Star Media já estava aí. Não era muito difícil o Google enxergar já isso, estava né? aí, ela não enxergou. Ou então ela entendeu que ela podia fazer com recurso próprio. Exato. Né? E aí essa Netflix, com muito mais agilidade, ela começou a se reinventar num processo que depois dos mesmos 5 anos que a Blockbuster pediu concordata e depois a falência, a Netflix já valia mais de 100 bilhões de dólares. Hoje vale alguma coisa em torno de 170 bi de dólar. Como eu consigo enxergar essas transições de mercado? Nós já falamos aqui sobre isso, olhando o cliente. Olha o comportamento do seu cliente. Analisa para onde está indo o comportamento desse seu cliente e tenha uma visão muito ambiciosa de pensar o seguinte: como seria uma experiência sensacional desse cliente? Mesmo sabendo que é impossível hoje alguns atributos. Muito bom. Stretch, né? Espicha seu pensamento. E aí você vai começar a olhar e falar, pô, mas aqui esse cara, ao invés de pegar na loja o filme, ele podia receber pela internet, né? Ah, mas não é possível hoje. Calma. E se eu viabilizar isso, sacou? Saquei. Então, a resposta está não dentro da companhia, cara. A resposta está fora da companhia. Peter Drucker já falava isso, né? Ou seja, quando a gente volta... O lucro está fora, não está dentro, né? A gente olha para as grandes literaturas, os grandes pensadores, né, da gestão. A gente tava lá, tava tudo dito, né? Tudo dito. Peter Drucker já falava isso na década de 60, cara. Que na internet não era nem uma aspiração qualquer. Então, a única forma, por isso que reitero a necessidade de ter esse conceito de Customer Centricity, Jobs to be done, centralidade no cliente. É de lá que vai sair. Muito bom. E vai sair mesmo. E já está saindo. Se você não ficar atento, rapidamente você pode ficar fora do mercado. Maravilha. Sandrão. Legal? Obrigado pelo papo, agradeço, foi excelente. Cara. Mais uma vez, uma aula. Uma delícia. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pro Talks. Espero que vocês acompanhem, tanto no YouTube, quanto também no Spotify, através do áudio. Estive aqui com o Sandro Magaldi, meu nome é Eduardo Fonseca e até a próxima.